Salve, salve galera, aqui é Pedro Cabral, sou professor aqui na Escola Rivers, Escola de Games e Design. E bem-vindo a esse vídeo de hoje de tutorial, onde eu vou estar comentando com vocês um pouco sobre edição de vídeo, que é uma das matérias que eu ensino lá na escola. E eu vou estar comentando com vocês sobre uma técnica chamada Mad Cut. Você já ouviu falar sobre Mad Cut? Você sabe o que é? Se você não sabe, eu vou explicar para você hoje e como eu consigo aplicar isso nas minhas edições de vídeo. Bom, primeiramente, o que é um Mad Cut? O Mad Cut, ele é uma técnica de corte de transição em que eu posso estar aplicando na transição de uma cena para outra. Os Mad Cuts nós podemos classificar em três tipos: o Mad Cut visual ou gráfico, o Mad Cut de movimento e o Mad Cut sonoro. Mas afinal, qual é a diferença dos três e para que eles servem? Bom, o Mad Cut gráfico ou Mad Cut visual, ele lembra um pouco a história da rima visual, porém ela é um pouquinho diferente. Enquanto a rima visual ela é apenas uma referência de um ponto ao outro, o Mad Cut visual ele vai ser a transição de uma cena para outra, mudando o tempo e espaço daquele mesmo personagem em sequência ou objeto, mas para fazer uma transição para você em que você consiga relacionar o ponto A com o ponto B. Vamos aqui para o computador e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Logo nessa primeira cena aqui que nós podemos ver, que é uma cena do filme Titanic, é a primeira aparição do navio. Nós temos a cena do navio embaixo d'água já naufragado. Para quem não sabe, Titanic naufragou, tá? Isso não é nenhum spoiler. E nós temos uma transição desse futuro para o passado que será narrado pela Rose. Então nós temos essa cena aqui. Vocês conseguiram ver essa transição? Então vamos lá, mais uma vez. Nós temos um navio naufragado no futuro, no caso na época do filme, que é 97, se eu não me engano. Vou dar o play e ele faz a transição para o navio no passado. Ou seja, nós temos aqui um Mad Cut visual. Nós temos o navio em dois pontos da história diferentes, ele naufragado e ele, quando ele estava ainda, no seu auge. E tem essa transição de cena que faz você linkar que aquele navio naufragado é este mesmo navio em cena. Então o Mad Cut visual ou Mad Cut gráfico, ele vai trazer pra gente essa referência, beleza? Ainda nesse vídeo aqui, nós temos o exemplo de um outro Mad Cut, que é o Mad Cut sonoro. E ele vai ficar mais ou menos aqui no final da cena. A Rose está narrando, o que ela sentia. E aqui está o nosso Mad Cut. Para quem não entendeu, no final da cena ela fala que por dentro ela estava gritando. Então a cena troca pro apito do navio. Esse apito do navio dá pra gente essa ideia de como se fosse o grito dela. Então ele conversa com a narrativa do personagem. Um outro exemplo que eu tenho aqui de Mad Cut sonoro é usado no filme As Crônicas de Nárnia.
Bom, diferente, né, lá do Titanic, aqui vocês podem ver que não teve uma narrativa de personagem ou nada, foi uma cena para outra. Então, nós tivemos o personagem Pedro botando a espada na bainha. E assim que a guarda da espada bate com a bainha, ela emite um som metálico, que é logicamente repetido pelo som do ferreiro batendo na biga. Então, esse é um exemplo de match cut sonoro. Match cut de movimento, ele vai começar naquele primeiro quadro e na hora da transição ele vai para o segundo, mantendo o movimento, mesmo sendo algo totalmente diferente. Acho que o exemplo mais clássico sobre isso nada mais é do que no filme 2001 Odisseia no Espaço. O macaco joga o osso para cima, ele sobe e quando ele desce como uma nave. E onde entra o match cut aqui? Você pode ver que ele faz um movimento de subida e descida, e quando ele começa a descer, nós temos a nave. E aí tem toda a linguagem do filme, do que um match cut vai estar linkando com o outro, né? Eles nem sempre são só jogados, eles têm um porquê de estar ali. Então agora eu vou mostrar para vocês, peguei algumas cenas distintas de filmes e jogos e eu vou fazer a aplicação dos 3 match cuts nessas 3 cenas para montar aqui para vocês na prática. Então eu estou aqui com o Premiere aberto. O primeiro que eu vou fazer para vocês é um match cut de movimento. E para isso eu peguei 3 cenas dos 3 filmes do Homem-Aranha distintos, né, com cada um dos atores. E eu vou fazer essa cena através do balançar de teia deles. Então eu vou colocar as cenas aqui na minha timeline. E agora eu preciso escolher a cena que tem esse movimento contínuo para dar totalmente essa ideia de passagem. Então aqui, na nossa primeira cena que eu fiz o match cut de movimento, eu fiz essa transição para vocês. Então eu vou dar play aqui. Tá um pouco mais à frente, para não enrolar muito. Então nós começamos com a cena do Homem-Aranha do Andrew Garfield. E nós vamos para a cena do Homem-Aranha do Tobey Maguire. E por último nós vamos para a cena do Homem-Aranha do Tom Holland. Então aqui ó, nós temos um movimento único, um movimento contínuo em 3 cenas diferentes para linkar uma cena à outra, mantendo a ideia de movimento. Bom, agora eu vou fazer para vocês um exemplo do match cut gráfico
né, ou visual. Um exemplo bem simples usando o jogo Detroit Become Humans. Aqui nós temos esse exemplo. A cena começa com um dos personagens, que é o Marcos, pintando, né, a pedido do Carl, que era o seu antigo dono. Ele pede para que o Marcos feche os olhos, e a partir daí eu vou fazer com um link de uma cena bem mais à frente do jogo. Então ele fecha os olhos. E eu vou manter, através dos olhos fechados e desse mesmo enquadramento, a transição. Eu poderia aqui até mesmo colocar um fade para dar um efeito de transição um pouquinho mais suave, né? Eu fiz algo bem seco. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o último, que é o Match Cut sonoro, um exemplo que eu vou fazer aqui. Bom, aqui pro Match Cut sonoro, né, o Match Cut de áudio, o que eu fiz? Eu peguei uma cena do filme It, a Coisa, a parte 1, capítulo 1, em que a Beverly está no banheiro, né, e aí ela se aproxima do ralo e, bom, a cena acontece, né. E eu peguei, mantive essa parte do começo e mantive essa parte de preparação. Ou seja, para que o espectador, né, quem esteja assistindo, tenha essa noção do que vai acontecer. Você já está preparando ele. Mas aí na hora eu troquei. E eu troquei radicalmente. Joguei um geyser da cena de A Era do Gelo 2. Mas para não ficar tão destoante, eu até fiz uma brincadeirinha aqui mais à frente. Que na verdade é o Danny do Iluminado assistindo desenho. Bom, esse foi um exemplo de Match Cut. E eu espero que essa dica consiga ajudar você a editar seus vídeos e fazer transições um pouco mais elaboradas. Claro que isso vai depender muito da cena de roteiro, como foi gravado, mas isso já é uma boa ajuda para você e seus futuros trabalhos. Bom, se liga aqui no canal que em breve teremos mais vídeos de outros professores sobre outros assuntos, dando mais dicas e aulas aqui para vocês exclusivamente. Se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário se ficou com dúvida e até a próxima!